Olá pessoal, estão a postos? Hoje vamos falar sobre um tema que me foi pedido por algumas pessoas, já me pediram há algum tempo e é um tema bastante relevante. E aí a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos, sobre o despertar da consciência dentro dos relacionamentos abusivos, tá? E hoje a gente vai conversar sobre algumas artimanhas que os abusadores têm quando eles estão com as suas presas, né? Então, o que será que acontece quando eles estão com as suas presas? E o que será que eles fazem? Que tipo de manipulação? E o que acontece com as pessoas que caem nesse tipo de manipulação? Que é muito interessante, né? Porque quem está de fora fica falando assim, nossa, como que você entrou nisso? Como pode ser que você entrou nesse relacionamento e você como que você passou por tudo isso? Impossível, se fosse eu jamais teria passado por uma situação desse tipo. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, olha, primeiro eu quero falar assim, super boa noite para todos vocês. Me pediram para eu não interromper enquanto eu tô falando, então eu vou tô agradecendo super de vocês estarem aqui, porque é o motivo das minhas lives e sou muito agradecida de poder falar para vocês. E a gente vai em frente com essa live e vamos falar sobre esse padrão que é muito forte. Aliás, quando eu falo esse padrão que acontece nos relacionamentos abusivos, eu coloquei na abertura da live, falei assim, que são o que acontece nas relações sexuais, na sexualidade, né? E o que acontece também com esse silêncio que os abusadores fazem. E também, mais do que isso, assim, como que as pessoas passam por essas situações e por que elas continuam e se perpetuam por muito, muito tempo nesse tipo de relacionamento e não conseguem sair. O que será que faz as pessoas passarem por situações que são lesivas, eu vou ampliar, lesivas para a alma, lesivas para a vida, que são impedidores de uma expressão na vida, e as pessoas estão dizendo assim, como que você passou por isso? E eu vou garantir para vocês que se vocês que estão do lado de fora entrassem num relacionamento abusivo e fossem capturados por esse relacionamento abusivo, vocês falariam bem diferente. Então essa live também ela vai funcionar para vocês terem um processo de empatia e de compreensão com aquele que é refém, é uma presa, está nesse cárcere e não está conseguindo saber como que sair por enquanto. Porque aqui eu vou dar um monte de dicas aqui para vocês, porque eu recebi uma pergunta, assim, olha, é um poço sem fundo, como que a gente sai disso? Olha, uma das alternativas é ganhar conhecimento, assistir essas lives e ir se fortalecendo. Isso daí, essas lives eu desejo profundamente que sejam um divisor de águas para as pessoas que podem se libertar, e não tem essa assim de ser dependente emocional para o resto da vida e depois o próximo relacionamento, eu vou cair de novo, porque se você caiu de novo é porque você não aprendeu esse tipo de lição e dá para aprender. E o que eu falo para os meus pacientes, sempre falo para vocês, é que a gente tem uma rede neurológica viciada num tipo de perspectiva na vida. O que a gente faz é ativar uma outra rede neurológica mais saudável. É como a pessoa que está viciada em cigarro e sabe que o cigarro não faz bem. E tem tantos outros vícios e tem tantos outros padrões que as pessoas se viciam e de repente, como que as pessoas podem sair desses padrões viciados, criarem uma outra rede neurológica e se adaptarem a uma outra resposta para a vida.
Tem gente que fala assim, não, isso daqui é impossível. Eu vou garantir para vocês que é 1000%, 2000%, 100.000% possível. Então vamos lá. O que acontece com as artimanhas e por que as pessoas ficam nesse tipo de artimanha? Ficam porque tem a expectativa de que tudo pode ser diferente, tem a expectativa de que se elas forem boazinhas, elas vão poder controlar o humor desse parceiro. E o pior, que esse relacionamento abusivo, ele não tem regra para o parceiro ficar bravo, para o parceiro ficar mudar de humor, para ele ficar mal-humorado, e eles têm uma maestria em contaminar com o mau humor, fazendo caras e bocas, ou mesmo em silêncio, sem fazer nenhuma cara, mas se retirando de uma maneira ostensiva do ambiente e deixando aquele clima de hostilidade, aquele clima que as pessoas literalmente ficam sem saber o que fazer para melhorar um mau humor oculto. E principalmente ele elicia, né, as pessoas que estão à sua volta a querer quebrar esse clima terrível. E o que acontece? Ele vai manipular, ele vai falar que ele não tem nada, ou ele vai arrumar uma desculpa, mas isso tudo para desestabilizar o ambiente, para ele ser a pessoa importante. Muitas vezes eles têm razão deles, que eles inventam situações porque que eles estão ofendidos, mas muitas vezes eles já têm a maestria de quebrar a harmonia do ambiente com uma mudança drástica de humor. E essas mudanças drásticas de humor é muito interessante, porque parece uma magia. Eles, com o silêncio deles, eles conseguem devastar um ambiente, conseguem deixar o ambiente, a gente vai dizer, trevoso, onde as pessoas ficam andando à volta dele como se fossem satélites, como zumbis, sem saber o que está acontecendo lá dentro da cabeça desse abusador. E por que se perpetuam nessa história? Porque eles ficam esperando o clima bom, eles ficam esperando um olhar de benevolência. As pessoas que estão à volta, elas são capturadas pela sensação de morte, pela sensação terrível que esse abusador faz, essa sensação de fim de mundo. Então, quem está à volta vai querer mudar o assunto desse silêncio avassalador, desse mal-estar avassalador. Então, o que as pessoas fazem? Ou vão querer desviar o assunto, contar uma piada, ou vão ficar atrás do abusador. O que você tem? Eu te fiz alguma coisa? Tem alguma coisa que aconteceu no seu dia que está te deixando tão mal? E esse abusador vai ter o que ele precisa. E o que o abusador precisa? Precisa se sentir importante, ele precisa se sentir melhor do que os outros, ele precisa se sentir, dentro do adoecimento emocional dele, que as pessoas não estão bem porque ele, o magnânimo, está recebendo atenção, então ele pode até ampliar isso daí, não é? Então isso daí é algo que faz das vítimas virarem literalmente presas dessa trama abusiva, onde quanto mais elas ficarem atrás do abusador que faz esses silêncios, que faz essa espécie de gelo, mais ele vai ficar empoderado. E esse poder, ele pode mudar, de repente ele volta a funcionar de modo normal, mas a vítima ou as vítimas, elas vão continuar pisando em ovos com um medo terrível de que esse gelo volte. E esse gelo é muito forte. Então vamos pensar que tem vários casos de pacientes que foram criados por mães narcisistas perversas, por pais, e que quando elas não faziam algo ou cometiam algum, entre aspas, delito, né? Porque criança tá para aprender, né? Então esse tipo de castigo também é avassalador. Alguns pais faziam esse jogo do silêncio, deixavam de falar com os filhos, ou até o filho não pedir, enquanto o filho não pedisse desculpa, quer dizer, era uma negação, um desvínculo, uma sensação de desamparo terrível. Então, se eu não faço o que minha mãe ou meu pai
comandam, ou se eu não atuo, se eu não sou do jeito que eles querem, então eles me ignoram. E tem muitos pais que não precisam fazer esse silêncio como castigo. Tem muitos pais que já têm esse silêncio inaugurado na relação com os filhos desde que os filhos nascem. Então são filhos que já vêm de abusos e são filhos que já ficam a vida inteira tentando romper com essa falta de vínculo, com essa sensação de rejeição e de desamparo. Esses filhos, eles têm uma sensação de muito difícil e a autoestima fica muito difícil. Então, assim, fiz algo de errado, não sou uma pessoa boa, ou eu vim defeituoso, vim com aquele defeito de fábrica, né? Mas assim, eles podem passar pela vida e muitos desses filhos podem nem ter passado por isso, porque eu estou dizendo de extensões que podem acontecer como reverberação nos outros relacionamentos abusivos. Mas e pode ampliar a dificuldade nessas relações abusivas. Mas mesmo quem não passou e que tem toda aquela fase do love bombing, e gente, eu sempre gosto de falar que eu vou falar que é a mulher pro homem, mas independe do direcionamento sexual, pode ser de tudo quanto é lado isso daí. Então, esse tipo de gelo que os abusadores fazem, eles recorrem muito quando também, vamos dizer que a esposa não cumpre com aquilo que ele determina, ou ela fez algo de errado e ele não vai falar o que é, vai ficar em silêncio até ela descobrir o que é, e aí ela vai se esmilinguir, vai tentar fazer de tudo, porque ele é o detentor do poder quando ele fica em silêncio, e é como se ele não dá nem o direito de defesa da parceria afetiva, nem dá esse direito de defesa, porque se ele fica em silêncio é porque ele não vai, ele já vem com a predisposição que ele tem razão absoluta. Então é muito importante vocês que estão assistindo essa live começar a separar uma coisa que eu estou falando agora do gelo, vou falar da sexualidade, mas a gente vai para a mesma vertente, que é uma coisa que é bastante importante, que eu tenho falado com os meus pacientes, qual que é o tabuleiro de jogo que você está jogando. O tabuleiro do abusador é dele. Então, qual que é o tabuleiro dele? Qual é o jogo dele? O jogo dele é fazer todas as artimanhas possíveis e imagináveis para ele ser o detentor de todas as atenções por uma necessidade dele, de um adoecimento muito profundo, de uma carência muito profunda dele. Então, esse é o tabuleiro do abusador, do narcisista perverso. E por que a gente fala perverso? Porque ele dá aquela sensação do duplo vínculo. Ele diz que aquela pessoa que diz que ama, só que as atitudes são totalmente opostas. Diz que fica com você, mas você não presta. Mas você faz tudo de ruim, que ele é bom demais para você. Então ele vai dando aquela dupla informação, vai distorcendo o que você fala, vai fazendo silêncio para te punir. Quer dizer, a sua vida vai ficar literalmente um inferno se você estiver no tabuleiro dele. Ele está jogando um jogo. É o jogo do tabuleiro dele. E você tem o jogo do seu tabuleiro. No seu tabuleiro você tem os seus desafios pessoais. E uma pessoa que entra no tabuleiro de um abusador e sai do próprio tabuleiro, porque todos nós temos os nossos desafios. E eu estou fazendo uma analogia com o tabuleiro. A gente tem um jogo para jogar nessa vida. E esse jogo são os nossos desafios, são as nossas tramas para a gente se conquistar. Muitas vezes a gente faz intersecções com os tabuleiros dos outros. Mas quando a gente desperta, a gente vê, puxa, esse tipo de intersecção que eu estou fazendo com o jogo dele, que é o desafio dele, despertar, encontrar o lado de valor dele. Então ele pode encontrar ou não, mas ele está jogando o jogo dele e está fazendo um monte de manobra para ele conseguir sobreviver nesse tabuleiro e driblar, no caso, esse lugar de desamparo que ele próprio tem. Agora, o tabuleiro, o jogo de quem é a vítima, qual que é o jogo? Que aí a gente pode dizer que são jogos separados e que se interseccionam em algum momento da vida. O tabuleiro dessa pessoa é também descobrir que ela pode viver sem
nenhuma ameaça e dar conta da própria vida dela. Que ela pode colocar boas cercas e ela se bastar, ela pode ver que as expectativas dela em relação ao outro, na maioria das vezes são por ilusão. E que na maioria das vezes ela vai se ferir, porque ela tem expectativas que ela própria está muito mais capacitada de encontrar e de amadurecer e de ver que ela pode iluminar aspectos dela, inclusive do que esse abusador que tem esse mecanismo de defesa muito seco. Aqui existe um tabuleiro, um jogo que precisa ser trabalhado para desenvolver esse fortalecimento do eu, esse fortalecimento desses recursos naturais, de quem a pessoa é e de todas as forças que a pessoa que entra numa relação abusiva teve para chegar onde está. Então, se ela teve força, na maioria das vezes são pessoas que têm bastante energia, são bastante energéticas, e que tal se usar essa energia para construir a sua própria integridade no seu próprio tabuleiro e poder lidar com a sua vida com a maestria. Então, enquanto você está numa ilusão que o tabuleiro do outro vai te satisfazer, você está indo no caminho errado, você tem que cuidar do seu tabuleiro, né? E observar o circo, a gente vai falar o circo, o jogo, desse abusador que precisa fazer esse clima terrível, entre outros. Então, isso é uma das formas de você começar a sair desse tipo de relacionamento abusivo, que a princípio ele pode parecer muito difícil, você pode estar mergulhado sem uma visão nenhuma de nenhum modo de sair, né? Mas à medida em que você vai separando e vai começando a observar esse abusador funcionando do jeito que ele funciona, e você começa a parar e falar assim, o que ele ativa em mim? Ele ativa um mal-estar. Tá, mas eu fiz algo de errado? Não fiz. E se eu fiz, é motivo para eu receber esse tamanho de mal-estar? Ou se não existe nada de errado nessa relação, ou se aconteceu algo, eu preciso receber uma punição nesse tamanho? E eu vou dar um oi para todo mundo aqui, Paulo, Sandra, Gabriela, Alice querida. Então vamos continuar aí, né? Porque agora eu vou chegar na parte da sexualidade, e que também é uma parte de abuso bastante importante que acontece, porque depois de todo esse love bombing, depois de toda essa fusão, olha que interessante e que tramóia que está nesse tipo de abuso. Na hora que você entra em contato e que você está totalmente fusionado com o seu abusador, porque a promessa do abusador é uma promessa de fusão total, de uma fusão completa em todas as áreas da vida. Então, a vítima vai ser agraciada por todos aqueles desejos ocultos, por todas aquelas vontades, por todas aquelas carências, ela vai ter o príncipe encantado dela. E essa é a promessa inicial, que se concretiza no ato sexual. E é muito interessante, porque muitas das vítimas, elas não percebem esses ruídos emocionais. Inclusive, vou dar uma sugestão para vocês, que eu estava relendo aquele conto antigo, né? Eu era pequena quando eu li esse conto do Barba Azul, e hoje em dia o pessoal está falando bastante da história do Barba Azul, porque tem o livro da Mulheres que Correm com os Lobos também, e no livro tem toda uma artimanha de como que esse Barba Azul ele acaba com as mulheres que foram deles, tal, e tem toda uma explicação psicológica para isso. Mas eu vou pegar um ponto desse conto que é muito interessante. Eram 3 irmãs, ele tentou seduzir essas 3 irmãs, e ele tinha barba azul. E barba azul é uma coisa assim muito diferente. Quem é que tem barba azul, não é? E uma das irmãs que ficou mais interessada, ela começou a desqualificar a própria percepção da estranheza em relação à barba azul. E a barba azul, ela mostrava, ele não é uma pessoa comum, né? Tem algo que incomoda.
E ela, em algum momento, ela anulou essa percepção dela. Até a barba azul, isso está escrito, até a barba azul, não tem problema, pode ter barba azul, porque, aliás, eu nem vejo a barba azul. Então, toda a estranheza, ela já começou a passar por cima, porque começou a entrar na sedução do abusador. Então, eu acho que é uma analogia assim, muito importante, porque todos os assuntos que são estranhos numa relação abusiva, eles vêm logo de início. Logo de início. Então, essa percepção de sobrevivência, a nossa máquina biológica sempre está nos avisando. E ela não deixa de avisar nem quando a pessoa está dentro do abuso. Então, e essas lives, e essa live especificamente, ela mostra que todos os pontos, quando você precisa ouvir os ruídos emocionais, exatamente, que está no meu livro, de você, qual que é o ruído, o que está me incomodando aí, qual é a barba azul que eu estou vendo e eu não estou querendo contar para mim que eu estou vendo. Ou eu já contei em algum momento e eu falei assim, não, vamos esquecer disso porque eu prefiro estar nesse encantamento, que é aquela história do canto da sereia, né? Que os pescadores sabiam que conheciam já o canto da sereia, já tinham avisado para eles que o canto da sereia podia levar eles à morte, e eles estavam em alto mar, escutavam o canto, sabiam disso, e eles iam lá no canto da sereia e acontecia a fatalidade que eles acabavam falecendo, morrendo. Então, voltando ao tema da sexualidade agora, então dos atrativos que é muito importante, que acontece demais nas relações abusivas, mesmo que a pessoa de início não tenha atração sexual, é tão interessante que acontece uma mudança alquímica na pessoa e o medo da perda do outro, porque esse outro é tão legal e ele já dá aqueles sumiços ou dá aquelas falas que dá uma descompensada na parceria, já traz um pequeno mal-estar e a pessoa se entrega, inclusive sexualmente, na promessa de fusão. E o que a promessa de fusão faz quando acontece o sexo? A pessoa se funde uma com a outra e ela volta num lugar de paz que ela tinha na barriga da mãe, onde ela não precisa comer, não precisa de nada, que é o apaixonamento. E aí, o que o abusador faz quando ele já captura a vítima, inclusive na sexualidade? Ele começa a retirar o time de campo. Então é por isso que eu quis juntar essa parte do silêncio como abuso, como a retirada de time de campo da sexualidade. Vou falar de um terceiro momento na sexualidade, que é a exigência do sexo. Mas nesse momento agora, é que existem alguns abusadores que eles se retiram de uma maneira bastante importante da cena sexual. Então, o que era bom, ela vai diminuindo. E a parceria afetiva fica achando, olha, será que eu não sou tão boa o suficiente? Será que eu fiz algo de errado? E começam a acontecer os castigos por meio da sexualidade. Então, a parceria afetiva, ela vai ficando uma mendiga, né, de sexo, começa a ficar com 1000 caraminholas na cabeça e existe muitas vezes uma triangulação que eles sabem fazer muito bem, fazendo um comparativo entre outras pessoas que eles tiveram, que tinham melhor performance sexual, eles ativam um sentimento de culpa, como se a mulher não é suficientemente boa para agradar esse parceiro. Então existe toda uma trama abusiva que ela às vezes ela só aparece nos bastidores e vai detonando de uma maneira bastante violenta, e a mulher vai ficando cada vez com mais mal-estar e ninguém de fora sabe, porque o que acontece com o abuso perverso? Ele acontece 100% do tempo nos bastidores e de diversas maneiras.
Então, um dos pontos é quando se é retirado todo esse afeto, toda essa questão da sexualidade e pouco a pouco o parceiro vai se afastando. Em muitos casos, rompe totalmente com a sexualidade, deixa a parceira afetiva na promessa de que essa relação vai voltar se ela se comportar de algum jeito. Então, destrói a autoestima dessa parceria e ele dá migalhas de afetos, às vezes pode até dar um momento de sexualidade, de sexo mesmo, mas ainda assim vai saindo de campo. Esse é um jeito de funcionar. O outro jeito é quando existe o abuso na sexualidade de uma maneira importante, aonde existe uma exigência de sexo que chega sim a ser um abuso muito importante, em que se a parceria afetiva não cumpre com o que o abusador e o tanto quanto esse abusador, tem abusadores que são altamente viciados em sexo, então para eles tem que ser sexo todo dia, de manhã, à tarde, à noite, ou senão na hora que eles querem, e tem que ser. E o que acontece quando não tem o gelo? Eles ficam com um mau humor enorme. Eu já vi relatos de pacientes onde existe toda uma configuração familiar e na trama da família ele mal olha para ela ao longo do dia, passa um fim de semana ele dando cortes muito fortes, fazendo um gelo como vingança, e aí essa vítima não sabe o que fazer e acaba cedendo a esse tipo de abuso todas as vezes e fazendo sexo, e pior, fazendo sexo muitas vezes do jeito que ela não gosta, de um jeito desrespeitoso para a moral dela, porque a gente não pode esquecer qual que é a questão do abusador. O abusador perverso, ele vai querer inclusive quebrar toda a estrutura de personalidade da parceria afetiva, então ele vai querer quebrar o que é sentido de moral. Então também é muito, muito perigoso essa questão do que é moral e de como que a pessoa se corrompe para não perder esse parceiro. E ele vai muitas vezes trair ou induzir a parceria afetiva a fazer coisas que ela não está de acordo, e a vida a quatro paredes vira um verdadeiro inferno. E depois, quando sai dessas quatro paredes aí, no meio social, se a parceria não cumpre com o desejado, não cumpre a contento, porque às vezes a vítima cumpre, só que ainda assim não está do jeito que ele queria, não está do jeito que ele queria. Bom, então, e aí vem toda a retaliação, vem todo o gelo, que é conhecido como uma das questões mais devastadoras do relacionamento afetivo. Então, como sair desse tabuleiro, né? Vamos voltar para a analogia do tabuleiro. Esse é o tabuleiro dele. Por isso que hoje eu estou querendo falar com bastante clareza sobre essa analogia do tabuleiro. Esse é o tabuleiro, é o jogo do abusador. E você, quando está jogando o jogo do abusador, você saiu do seu jogo. Você tem um tabuleiro seu. E o seu tabuleiro você precisa jogar bem. E você pode fazer uma inter-relação sendo dois tabuleiros inteiros. Só que se você entra nessa história, ele faz uma brincadeira com o seu tabuleiro. O tabuleiro é o seu jogo da vida. O que ele faz? Ele esconde o seu tabuleiro. E daí você fica achando que o tabuleiro dele é compartilhado com o seu, e na verdade fica. Só que quem é dono do tabuleiro dele é ele mesmo. E o seu você não tomou conta, então ele pegou para ele, jogou fora, escondeu, entendeu? Então o seu tabuleiro são seus desafios, inclusive de ter autonomia para olhar e observar como funcionam as outras pessoas, não só ele. Perceber os seus ruídos internos, perceber quem tem a barba azul que eu estava falando. E barba azul não são só os parceiros afetivos, a gente encontra em ambiente de trabalho, a gente encontra em todos os lugares.
Então, lembrem-se sempre que cada um tem o seu tabuleiro e o seu tabuleiro a gente nasce com ele. É o nosso desafio existencial e a gente precisa honrar o nosso tabuleiro, o nosso jogo. A gente tem um jogo para jogar, a gente tem as nossas peças para jogar e a gente pode fazer uma intersecção em alguns momentos com os tabuleiros de outras pessoas. Mas a gente jamais tem que esquecer que a gente tem os nossos desafios. E uma pessoa que entra num relacionamento abusivo nesse nível, ela esquece dos desafios dela e os desafios dela são os nutrientes para ela ser criativa, para ela se sentir bem. Então, hoje eu estava lendo, se vocês puderem ler também, que é o que eu sigo muito, que é o Deus de Spinoza, né? Que a gente está aqui fundamentalmente para a gente estar bem com a gente. Pra gente, isso daqui é o religar, isso daqui é a nossa supremacia. Então, se você segue esse religar seu com você mesmo, você está antenado em algo que é lesivo para você, no clima do tabuleiro do outro, que ele vai ter que lidar com isso. Então, quando você não entra neste jogo, você ganha o jogo dele, você dá um checkmate porque você não vai entrar nesse jogo abusivo. Quando você entra, aquele gelo que a pessoa dá, ele fica impregnado na casa inteira. Então, ele vai fazer de tudo para ser o magnânimo, para chamar a atenção pelo mal-estar, para te culpar, porque a única coisa que ele está jogando é ele ser visto. Ele precisa ser visto de algum jeito e ele não suporta não ser visto. Então, por exemplo, se tem mais alguém na casa e a atenção está entre duas pessoas, algum clima vai rolar. Ou se você está fazendo alguma coisa e não está olhando para ele, algum clima vai rolar. Ou se ele chega ativado, que ele é 100% do tempo ativado em precisar ser visto, ele já vem com essa ativação. Mas esse é o tabuleiro dele, é o jogo dele. Então, aqui é uma dica muito importante. Para você sair dessa trama, você tem que enxergar que isso aqui é a necessidade patológica, é o desafio dele de encontrar nele próprio a autopercepção dele e o próprio valor, mas ele exige do outro, ele não se confronta com a falta que ele tem, ele não se confronta, ele está dissociado de todas as questões e é fato, quanto mais tempo a pessoa fica no relacionamento desse e não percebe essas diferenças, e mais tenta agradar e mais tenta resolver o jogo dele, mais a pessoa vai mostrar que ela é resiliente, que ela aguenta todo tipo de punição, que ela aguenta todo tipo de maltrato, todo tipo de mal-estar e vai estar dando uma dica para o abusador que ela aguenta. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai aumentar, porque ela está falando, eu aguento teu maltrato, eu vou controlar o seu humor. E aí se ela acha isso, então ela é importante e ela dá conta e ele vai mostrar, não, eu sou mais importante do que você, eu vou aparecer mais, então eu vou, entre aspas, te ferrar mais ainda, porque você está contando que você aguenta, você está contando que você pode. Por isso que as pessoas que sofrem abusos emocionais e que vão para abusos físicos, tem uma linha tênue que leva para o abuso físico. Isso quando o parceiro tem uma contenção logo de início, ou ele não tem essa possibilidade de ter um abuso físico, muitas vezes a pessoa, quando ela suporta demais, ela literalmente está falando para o parceiro que sim, eu suporto bastante, então você pode avançar mais porque eu controlo o seu humor, só que o mau humor e o maltrato vai aumentar cada vez mais. E a pessoa vai passar tanto por cima dela, vai estar tão devastada que dali para ou um adoecimento físico ou uma agressão física desse parceiro é um pulo. Muito bem. Então, aqui tem uma dica muito importante para vocês, que é como sair dessas tramas. Esse tipo de silêncio, quando a pessoa entra e se assusta, ela está num lugar muito primitivo dela, ela está num lugar de abandono, um lugar de criança, e ela esquece que ela já jogou muito o próprio jogo na vida, já adquiriu estratégias, já sabe como movimentar suas peças dentro de si.
Então a grande dica aqui vamos começar a olhar para o próprio jogo e ver o que você tem de recursos para lidar com a vida. E esquece um pouquinho de combater ele, porque quanto mais você combater ou quanto mais você ceder para ele, mais você vai dar espaço. Você tem que se fortalecer e literalmente sair deste jogo que ele não pode te pertencer. Eu tenho situações com pacientes minhas que elas estiveram num lugar assim muito frágil, porque ficaram muitos e muitos anos nessas relações abusivas sem perceber que isso daqui era muito, muito patológico. Então elas ficavam na ilusão de que sempre elas poderiam dar conta desse tipo de situação, e elas chegaram num ponto onde elas ficaram muito, muito fragilizadas, inclusive fisicamente, mas elas despertaram. Então, algumas pacientes, e eu vou falar pacientes no feminino, mas eu tenho vários homens também que tiveram, inclusive eles chegaram no meu consultório, às vezes com queixas físicas e queixas de sensações emocionais de pânico, e começaram a despertar, e depois de muitos anos de relação, eles entenderam, optaram pela vida e acabaram rompendo com relacionamentos que eram relacionamentos de raiz podre. E existe esse tipo de relacionamento. Existem relacionamentos que dá para fazer uma terapia de casal, que os dois não estão se enxergando direito, ou existe um espelhamento difícil entre os dois, e que dá para transcender isso daí. Mas a gente nesse momento está falando dos relacionamentos abusivos, com narcisistas perversos, com pessoas com qualificações dentro desses termos. Então, nesses relacionamentos, esses meus pacientes, quando estavam muito, muito frágeis, eles acabaram despertando e apostaram na vida sem ter nada, absolutamente nada, do outro lado. Eles não sabiam, olha, sabe aquelas pessoas que saem de uma guerra, mas saem e vão embora de um lugar muito difícil, e elas encontram um horizonte para sobrevivência. E eles vão contar com o inusitado da vida, vão contar com a bagagem que trazem, e vão apostar, porque já apostaram na própria vida. E o mais importante de tudo é que existe uma lei da sincronicidade. Eu não tenho um paciente que não tomou uma atitude em nome da vida que não foi recompensado por situações muito benéficas na vida. Isso daqui, vocês podem falar, eu não tenho bola de cristal, não tenho nada, mas eu tenho um grande número de pessoas, eu tenho anos de trabalho terapêutico e de observação de coisas que literalmente são mágicas, que acontecem na vida das pessoas quando elas conquistam a si mesmas e elas se libertam desses relacionamentos abusivos, porque elas já estão tendo um movimento em nome da vida, um movimento de prosperidade. E isso daqui não depende de dinheiro, isso daí não depende de nada, isso daí depende de auto-amor e de amor à vida, não é? Então, todas as pessoas que eu conheço se reinventaram de maneiras diversas, muito interessantes. Eu acho que talvez seja meu próximo livro, que muita gente vai achar assim, olha, isso daqui é muita história de conto de fadas, mas até parece. Em breve eu vou lançar mais um livro, e eu vou contar algumas histórias redimensionadas e com o aval dos meus pacientes. São histórias muito interessantes e que contam também o desenvolvimento da saída desse tabuleiro que não é delas, e do resgate do próprio tabuleiro, do próprio jogo da vida. Então, eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção agora, porque mesmo quem não está num relacionamento abusivo pode ter relacionamentos abusivos e pode inclusive
trazer para si própria um autoabuso, porque fica, como muitas pessoas já vêm de relacionamentos abusivos ou já fica na crença de que tem que agradar todo mundo, tem que ser muito legal, essa sociedade nossa narcísica tem que ser muito bom. Quando você não tem a patologia narcísica de ser magnânimo, você tem uma patologia que é um desejo cego de ser aceito o tempo todo por todo mundo. E saiba que é impossível, você não vai ser aceito por todo mundo, de jeito nenhum, nunca. Então que o principal é você estar íntegro com você mesmo e você também suportar que alguém olhe para você e não esteja de acordo com as coisas que você faz e que tá tudo bem, porque a pessoa tem direito, assim como você tem direito de não estar de acordo com algumas questões que as pessoas falam. E isso não quer dizer que você vai ficar desamparada, quer dizer que o outro tem o direito de não gostar. E isso não representa abuso e você não precisa abrir mão da tua percepção para ficar bonita na vida pro outro, porque senão você só vai viver em função do outro, que é o que essa nossa sociedade narcísica, ela muitas vezes faz, e ela faz a pessoa fazer um autoabuso com ela. Porque ela quer ficar tão bonitinha, parecer um selfie ambulante. Quer dizer, um selfie ambulante quer dizer a pessoa que fica o tempo todo assim, concordando com todo mundo para ter uma vida, um olhar benéfico do mundo. Gente, sinto muito, vocês não vão ter. Não vou ter nunca, mas isso daí pouco importa. O mais importante, assim, são relações maduras. Tudo bem, você pode não estar de acordo comigo, eu posso não estar de acordo, e a gente pode estar de acordo em muitas coisas, mas o fundamental é essa integridade, é você não se corromper e saber que ainda assim você está inteiro. Então isso é um aprendizado, a gente vai falar sobre isso nas próximas lives, tá? E por hoje é isso, eu super agradeço que vocês estão aí, vou ver se tem alguma pergunta. Então, o narcisista fazendo descarte ou a vítima despertando e saindo da relação? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque eu já vi muitos casos, é muito legal essa pergunta, eu já vi muitos casos onde as pessoas que despertam são descartadas ou elas são perseguidas por esses abusadores, porque eles percebem, eles tentam de todos os modos colocarem a vítima no volte a dormir ou deixar a vítima literalmente refém de novo. Então eles fazem todos os tipos de tramóia, ou eles ficam bonzinhos demais, ou eles prometem que eles vão ficar bons, ou eles recorrem ao gelo, ou eles recorrem às punições, eles vão andando em todas as artimanhas. Mas tem um momento que eles percebem que a vítima saiu do jogo deles, saiu do tabuleiro e está no próprio tabuleiro, achou o tabuleiro, estava escondido com ele, ela pegou de volta, pegou o tabuleiro dela, o jogo da vida dela. Nesse momento, essas vítimas têm total consciência e elas se tornam literalmente incorruptíveis. É neste momento, sim, que pode acontecer o descarte, porque não tem como eles seduzirem essa vítima mais, é impossível, porque ela já está fora do jogo. Então pode ser sim, você não me serve mais, você não entra no meu jogo, para que eu vou ficar com você? Então todo aquele amor, ele pode se transformar numa fúria terrível, numa vingança, agora estou com outra, mas isso tudo faz parte do show. Faz parte do show deles, do trabalho deles, do psiquismo deles. Deixa eu ver aqui. Então, sinto em dizer, tá? Tem uma pergunta, a saudade do narcisista é legítima? Eles têm talvez uma saudade de voltar no ciclo do abuso, onde eles se sentem os magnânimos. Então, não é uma tramóia de mau caratismo, gente, isso daqui é um adoecimento. Então eles podem sim ter saudades e porque eles ainda não saíram da trama, pode ser que seja um processo até de vingança, de colocar a vítima e fazer ela sofrer porque ela descartou ele ou porque ela viu quem ele é, então eles vão querer de todo jeito colocar elas na trama de novo, mas ainda assim
a saudade pode fazer parte de uma grande sedução, porque eles não suportam não serem vistos como as pessoas importantes da relação. Tá bom? Então, eu estou pensando aqui da gente fazer uma live com perguntas, onde vocês possam fazer uma live. A gente pode fazer uma live toda com perguntas e questionamentos sobre questões importantes. Eu começo com um tema, como hoje, mas eu vou falar muito pouco e depois vocês podem me fazer as perguntas de dúvidas que vocês têm. O que vocês acham disso? A gente pode ver isso para a semana que vem, tá bom? Então, vamos pensar nessa ideia aí para a semana que vem, e eu vou desejar para vocês uma noite repleta aí de bênçãos e de autoestima, de que cada um de vocês possa literalmente ver qual que é o tabuleiro de vocês, qual que é o jogo de vocês. E eu vou falar um termo aí que eu tenho falado para os meus pacientes quando eu estou falando essa analogia do tabuleiro emocional, do tabuleiro da vida, do jogo da vida de cada pessoa, que é a arte do desapego, que a gente costuma falar muito, mas é o desapego. Você olhar para o tabuleiro do outro e falar assim, sim, é o desafio dele. Quem tem filhos, tem momentos que precisa ajudar a construção desse tabuleiro, mas os filhos já vêm com o tabuleiro. Eles já vêm e os pais ajudam a como jogar nesse tabuleiro, e mesmo assim eles vão ter os desafios deles. Que tem responsabilidade dos pais, tem muita. Os pais têm, que trouxeram esses filhos, e ainda assim esses filhos têm os desafios pessoais deles, e essas parcerias afetivas também têm os desafios pessoais, e a gente tem os nossos nas nossas jornadas. E quando a gente aprende a jogar o nosso próprio jogo, a gente pode se divertir muito nessa jornada. A vida é maravilhosa, tá bom? Então é isso, gente. Então um super beijo para vocês, e quanto mais despertos melhor. Semana que vem a gente se vê, terça-feira, 9 da noite, como sempre. Beijo para vocês.